meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre como a gente se conheceu, a nossa história. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E curtir o vídeo, né, para que a gente venha fazer mais vídeos como esse. Então, vamos pro vídeo. Bom, a gente se conheceu no trabalho. A gente trabalhava junto na mesma empresa, só que em áreas distintas. Ele trabalhava nos frios e eu trabalhava na parte na área seca, de secos, né? Não é assim que fala? Isso. Lá no Bela Compra, que é um supermercado aqui da nossa cidade. Mas antes disso, ele vai explicar melhor pra vocês como tudo começou real. Vai. Na verdade, eu já sabia quem era ela, né? Eu já, no colégio que eu estudava e o colégio que ela estudava, a gente ia pelo mesmo local e a gente se batia, caminho, de frente, né? Esse tipo de coisa. Só que ele me conhecia, já tinha me visto, já tinha me observado, na verdade. E eu nunca tinha observado ele. Ou seja, ele já tinha... Exatamente. Aí foi quando... Já sabia quem eu era, mas eu ainda não... Exatamente. Aí foi quando ela chegou pela primeira vez no Bela Compra. Creio eu que para resolver papeladas de trabalho, essas coisas. Porque, né, antes... Hoje já tá diferente esse método, mas o jovem aprendiz ele passava 5 meses no Senac e depois os outros 7 meses era na empresa. Aí durante esses 5 meses eu ficava indo pro trabalho pra assinar contra-cheque. E nisso ele já tinha me observado. Eu acho que, creio eu, que mandava solicitação de amizade no Facebook, eu adicionei sem nem perceber. Continue. E foi quando ela foi pela primeira vez para o trabalho, para o Bela Compra. E aí eu lembrei dela, de quando a gente sempre se batia, né? Na mesma rota de escola. Bom, e desde a época de escola, que eu já tinha interesse nela, né? Já gostava dela e tal. Ela chamou a minha atenção. E quando ela chegou no Bela Compra, logo eu fui saber as informações dela pelo encarregado dela, né? Que ele tinha mais informação sobre ela, o nome e tal. E foi onde tudo começou. Antes disso eu já tinha mandado solicitação de amizade para ela. E foi onde começou as cantadas. Primeiro as olhadas indiretas, né? Mas aí, né, antes dessas cantadas começarem, eu saí do Senac. Passou os 5 meses e eu fui pra empresa. Aí, no primeiro dia que eu tava lá, eu lembro como se fosse hoje, eu tava carregando as coisas no carrinho, né, pra repor, porque eu era repositora na seção. E eu lembro que eu tava com a Silene, uma menina que trabalhava comigo, ela tava me ensinando ainda e eu tava aprendendo as coisas, que era o primeiro dia, né? Aí ele trabalhava no Fatiados, naquela parte de cortar queijo, presunto, essas coisas. Aí ele saiu, ele me viu que eu tava indo na direção, como é que eu posso dizer, no corredor. Aí ele pegou, quando ele viu que eu tava indo no corredor, ele disse, é agora? E aí eu fiz com que acontecesse, um acidente de trabalho. Sim, aconteceu o acidente de trabalho. E foi onde aconteceu a primeira troca de olhares, né? A gente trombou literalmente, né? Porque foi como foi, amor? Bora fazer o trombo agora. Em câmera lenta, bora. Como foi? Eu tava com o carrinho, aí você tava saindo, a gente fez como? Como foi o trombo? Não. E câmera lenta. Aquela troca de olhares, eu tava indo aqui no corredor e tu saindo. Vamos gravar a cena, vamos gravar. Eu tava indo aqui e tu saindo do corredor.
nosso cupido, né? Que foi minha amiga Silvânia, que ela, como é que eu posso dizer? Ela nos aproximou mais, né? Tirou um pouquinho da vergonha que já tinha, porque ela também conhecia ele. Aí ela foi conversando com ele e comigo, basicamente. Foi o Cupido. Foi o Cupido, ela nos aproximou. Nos aproximou mais. Aí depois dessas trocas de olhares, né? No mesmo dia, não, acho que uns dias depois. Na verdade, assim, a partir dessa troca de olhares foi que eu me dei conta dele pela primeira vez. E aí eu me dei conta, né? As trocas de olhares elas aconteciam sempre, né? Porque o setor onde ela trabalhava e o meu, eles eram muito próximos. Um de frente pro outro. Exato. A gente ficava, enquanto ele fazia as coisas dele, ele ficava olhando pra mim, enquanto eu fazia as minhas coisas, eu ficava olhando pra ele. Só que aí era aquela coisa, né? Quando eu tava olhando pra ele, que ele também tava olhando pra mim, eu dizia... Danone de difícil, né? Danone de difícil. Que a gente também não pode ser muito fácil. Mas aí ela não conseguiu dar uma de difícil. Foi quando teve um momento que foi no bebedouro do trabalho, que fica no depósito do supermercado. Ela estava subindo para o CPD, que é o Centro de Processamento de Dados da empresa, do supermercado. E quando eu fiquei olhando para ela, e a amiga dela perguntou o porquê porque eu sempre estava olhando para Milena. E aí foi quando eu respondi a ela que eu sempre olhava para o que era bonito. Ela cantada minha cafona, mas eu gostei. Eu creio que funcionou. Ela gamou no pai, né? Aí, né, depois de todas essas trocas de olhares e todas essas cantadas que ele fazia e tal, a gente continuava trocando olhares. Só que nada dele vir falar comigo, nem de eu ir falar com ele, porque a gente morria de vergonha. Os dois eram vergonhosos, aí pronto. Verdade. Nessa época também ele tava sem celular e dificultou um pouco. Só que aí eu tive uma oportunidade, né, de ir falar com ele. Me deram uns preços que era do setor dele pra ele repor. Aí eu disse, chegou a minha hora, né? Vou falar com ele. Aí eu peguei os preços para dar a ele. Quem disse que eu consegui dar os preços e conversar? Eu praticamente cheguei... Deu preço e corri. Que eu morri de vergonha, menina, nessa época. Eu nem entendi o que ela falou, na verdade. Ela só deu os preços e fui. Achando que ia ser um pretexto, né, pra gente conversar e tal, mas quem disse? Eu morta de vergonha. Sim, que a gente vai lembrando, né? Teve outro momento que acho que esse foi o que mais juntou a gente, assim, que mais ligou a gente nessa parte do conhecimento. Eu tinha esquecido, eu não ia contar essa parte. Foi quando ela repondo lá na sessão, ela derrubou uma latinha de ração desachada, como sempre, no pé e machucou, porque era um pouco pesado. E por coincidência mandaram ela me procurar. Porque o meu pé inchou na hora, aí eu fui procurar saber com o meu encarregado o que era que eu fazia. Ele disse, procura já e peça a ele gelo. Aí eu fui pedir, né, o gelo a ele. Só que aí ele ficou todo preocupado que era que tinha acontecido no meu pé e não sei o que, aquela coisa, né, querendo conquistar. Aí ele ficou todo preocupado e se ofereceu a ajudar. Peguei o gelo, eu passei pra ela, mas eu tinha que arrumar um jeito de chegar mais próximo, né? Foi onde eu me ofereci pra colocar o gelo no pé dela. E eu acho que isso fez a gente ficar mais ligado. Foi quando a gente começou a conversar, não foi? Eu acho que a partir desse momento... Foi. Mas ele tinha essas atitudes que eu não tinha. Essas atitudes de, tipo, se aproximar, seja com gelo, se preocupando quando acontecia alguma coisa comigo. Ele sempre estava próximo. Mas ele sempre era vergonhoso para essa questão de conversar, sabe? Pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Aí eu fui procurar saber o nome dele, né? Que até então não... Quer dizer,
Eu já sabia o teu Foi a nome. partir desse, Foi, eu desse já sabia o último nome momento aí ela... Porque mandaram procurar o Jean, né? Aí eu fui procurar no Facebook. Aí eu achei. Aí eu falei, oi. Aí ele respondeu. Aí passou um tempo, eu acho que foi umas 2 semanas. E ele não continuou a conversar, não. Tu não continuou não a conversar. Aí eu falei de novo, olha que menino insistente. Aí eu, oi. Aí ele, oi. Aí a gente começou a conversar. Aí daí em diante, a gente conversou. Eu lembro como se fosse hoje, eu acho que foi... A gente começou a conversar no dia 10 de novembro, eu acho, de 2016. Exatamente. Pelo Facebook, no caso no Message, né? Que ele não tinha WhatsApp na época, eu acho que Eu tinha não sido tava, assaltado. eu tinha sido assaltado. Isso. Mas eu tinha um PC em casa, né? Aí a gente começou a conversar, conversou. Só que aí a minha mãe e o meu pai, eles são muito rígidos para essas coisas de ficar. E eu sempre eu sou muito amiga da minha mãe até hoje, então a gente sempre conversa sobre esse tipo de coisa. Aí ela disse que não aceitava de forma alguma que eu saísse nem se fosse pra conversar, né? Porque ela não ia cair nesse papinho. Aí foi que quando eu disse a ele que a minha mãe e meu pai não deixavam, aí foi que você disse. Ela se surpreendeu com a minha resposta, né? Se surpreendeu. Eu logo quando ela falou isso, que não ia poder sair pra se encontrar, eu logo falei que iria na casa dela e pediria os pais dela, pediria ela em namoro. E eu fiquei chocada, né? Porque nos dias de hoje, qual é o cara que, antes de ficar com a menina, vai pedir pra namorar com ela? Só que na minha casa, as coisas funcionavam dessa forma, né? E não tinha como eu dar pretexto pra minha mãe que ia sair com ele, esse tipo de coisa, porque além de eu não gostar de mentir pra ela, eu não era de estar saindo, sabe? Então, enfim, não tinha possibilidade. E foi aí que ele perguntou se podia ir pra minha casa, e a minha mãe, óbvio que deixou, né? Porque viu que as intenções dele eram boas, mas ainda ficou meio assim. No dia meu pai bebeu, minha filha. Bebeu que não foi pouco não, viu? Ele ficou nervoso. Na verdade, ele tinha, ele tava passando por um período que ele tinha parado. Só que quando ele soube que eu ia pedir, ela ainda namorou ele nesse dia. Encheu a cara, porque ele ficou nervoso, né? A menininha do papai começou a namorar com 14 anos, tava perto de completar 15. E foi aí que no dia 20 de novembro de 2016 ele foi lá pra casa. Chegou, meu avô e minha avó estavam nesse dia. Aí eles ficaram lá esperando, viram ele todo educado, entrou, falou com eles e esperou minha mãe, que a minha mãe tava tomando banho e meu pai tava deitado. Aí passou um tempo, a gente ficou conversando, parecia que a gente se conhecia há séculos. Menina, a gente conversava sobre tudo, futebol, emprego, escola, a gente, meu Deus, sobre tudo, não era amor? Assuntos em geral. Assuntos em geral. Aí a minha mãe saiu do banheiro e tal, aí chamou ele, não foi? Pra gente conversar. Sim. Com meu pai, no caso. E aí você vai contar essa parte. Como foi essa experiência e tal. Eu pensei, isso na verdade nunca tinha acontecido comigo, tinha sido a primeira vez. Ela é minha primeira namorada. E ele é meu primeiro namorado também, vale lembrar. Portanto, foi a primeira vez que eu pedi uma garota em namoro, certamente. E eu estava muito nervoso, mas percebi que o pai dela estava mais nervoso do que eu. Foi. Foi quando eu iniciei a conversa. Eu conversei com ele normalmente. Nunca tinha conversado tão sério daquela forma. Ela mesmo depois conversando, a gente conversando depois. E o pior, antes de ele começar a falar com meu pai e com a minha mãe, eu não conseguia parar de rir, porque quando eu tô nervosa, eu entro em crise de riso. Era ele falando e eu me empolcando atrás de uma almofada. Eu peguei uma almofada assim, só que a do sofá, né? Me escondi atrás e não aguentava parar de rir de jeito nenhum. E ele disse, se você não parar de rir, eu não vou conseguir falar sério, não sei o que. E eu me empolcando. Quem disse que eu parava de rir? Não conseguia não. Mas aí eu dei continuidade. Falei sério, depois que eu terminei. Ele começou a falar, ele falou que tipo, tinha que respeitar a filha dele, a casa dele.
e esse tipo de coisa, né? E então, né, a gente começou a namorar e estamos juntos. Aí há uns 3 anos e... 3 anos e 4 meses. Sabe mais que... estamos juntos há 3 anos e 4 meses. Graças a Deus, muito felizes. Hoje mais próximos de Deus, né? E fazendo dele a base do nosso relacionamento. É sempre aquela ideia. Eu, ele E Deus. e Deus. E é isso, gente. Essa foi a nossa história. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.